e dentro de mim um desejo muito grande de poder mudar toda aquela situação, poder dar orgulho, poder ajudar a minha mãe e construir um futuro diferente do que eu vinha construindo. Meu nome é Eric Carvalho, tenho 29 anos e eu estou vivendo um novo começo. Eu venho de berço cristão, minha família é cristã, minha mãe, no meu nascimento, minha mãe já era cristã e minha mãe sempre fez de tudo para me criar dentro da igreja, tanto eu quanto a minha irmã. Passei a minha infância dentro da igreja, boa parte da minha adolescência também. Me batizei aos 15 anos de idade e chegou um certo momento da minha vida, um certo ponto, em que eu senti o mundo me convidar bastante. Muita curiosidade para conhecer as coisas do mundo, festas, passeios, algo que para mim parecia muito natural e que não aparentava desagradar a Deus. Eu decidi, aos poucos eu fui conhecendo, fui saindo com alguns amigos, conhecendo alguns lugares, novas pessoas, festas, e chegou ao ponto de eu sair totalmente da igreja, me desligar totalmente da igreja e passar a viver uma vida que desagradava não só a Deus, como também a minha família, meus pais. Comecei a me tornar uma pessoa egoísta, maldosa, me tornei um jovem violento, comecei a beber muito, consumir muita bebida alcoólica, até o ponto de ter o contato também com as drogas. Eu me tornei justamente a pessoa ruim que nenhuma mãe queria seu filho andando junto. Com o passar do tempo, as coisas só foram piorando, meu relacionamento dentro de casa com os meus pais também cada vez pior, com a minha irmã também. Eu não tinha paz, eu não conseguia proporcionar nada de bom para minha família e automaticamente isso acontecia na minha vida. Eu ia de mal a pior, eu andava com as piores pessoas possíveis, andava na companhia de pessoas que faziam tráfico de drogas e em um belo dia, um mau dia, na verdade, eu estava no local errado, com as pessoas erradas e eu não sabia, mas estava vendo uma operação da polícia militar e eu acabei sendo preso, sendo detido, encaminhado à delegacia e de lá encaminhado para uma penitenciária. Eu achava que não passaria dali, que tudo que estava acontecendo era momentâneo, que tudo ia acabar bem, que eu ia voltar para minha casa, mas eu estava enganado. Ali mesmo na delegacia, na cidade de Cravinhos, eu recebi a notícia que eu seria conduzido para um centro de detenção provisória. E eu me lembro muito bem que a humilhação que se passa numa situação dessas, eu estava algemado na grade da cela, deitado no chão gelado, me deixaram apenas de bermuda, tiraram meu sapato, meu tênis, minha blusa, era um dia muito frio e eu estava ali sem acreditar no que estava acontecendo e uma pessoa veio até mim, se agachou e disse para mim que não poderia fazer nada para mudar aquilo que estava acontecendo ali, mas que era para eu ter a certeza de que mesmo o lugar onde eu estava sendo encaminhado, Deus estaria comigo ali e que Deus tinha um propósito na minha vida e que não seria em vão eu passar por isso. Na hora, muito confuso, eu acabei não dando muito ouvido para isso, estava tomado por um desespero muito grande, eu só conseguia ouvir os gritos da minha mãe chorando na delegacia, desesperada, gritando pelo meu nome, alguns familiares também, e naquele momento eu comecei a cair na realidade e perceber que eu tinha desprezado aquilo de mais precioso que Deus tinha me dado, que era a minha família. Fui encaminhado para um centro de detenção provisória para aguardar julgamento e na minha cabeça eu tinha certeza de que eu seria liberado após uma audiência.
e tudo correu muito bem para que isso acontecesse. Porém, hoje eu entendo, né, o motivo, mas no momento eu não entendi o porquê, mas eu fui condenado a 8 anos de prisão. Foi um choque muito grande. Eu não desabei diante da notícia dada pela minha irmã. Ela foi me visitar na penitenciária esse dia. Procurei me manter firme para poder passar para ela que eu estava bem, não deixar eles mais tristes e desesperados ainda. Na mesma semana, minha pena acabou caindo para 5 anos e 5 meses de reclusão, mas ainda para mim era muito tempo a passar dentro daquele lugar. E o que mais me doía, o que mais me machucava, não era o fato de estar ali dentro, de estar convivendo com pessoas que tinham tirado a vida de outras pessoas, que tinham cometido crimes bárbaros, mas a humilhação que eu estava trazendo sobre a minha família e a vergonha, né, que cairia sobre mim, e principalmente pelas pessoas sabendo que eu havia crescido dentro de uma igreja. E ter desprezado tudo isso me levou ao que aconteceu. Assim como foi dito para mim na delegacia que dentro daquele lugar Deus também estaria comigo, assim aconteceu. Em momento algum eu fui agredido, tanto fisicamente como psicologicamente. Vi muitas coisas ruins acontecerem, ameaças de rebelião, de castigo, de agressão, e em todos os momentos Deus mostrava o quanto Ele estava guardando a minha vida. Minhas maiores experiências espirituais com Deus foram dentro da penitenciária. Deus falou comigo muito naquele lugar, Ele tratou o meu caráter de uma maneira sobrenatural, Ele trouxe amadurecimento para mim, e dentro de mim um desejo muito grande de poder mudar toda aquela situação, poder dar orgulho, poder ajudar a minha mãe e construir um futuro diferente do que eu vinha construindo. Depois de muita luta, muita oração, o nosso pedido que a minha mãe fez junto ao advogado com o meu processo, uma apelação, a minha pena foi reduzida para 1 ano e 11 meses. E eu estava já cumprindo 1 ano e 9 meses, então com mais 1 mês eu fui liberado em liberdade condicional da penitenciária, e eu comecei a enxergar o quanto Deus estava trabalhando para mudar o meu futuro, mudar a minha vida, mas ainda existia um peso muito grande sobre mim por tudo isso que tinha acontecido. Eu perdi o laço com o meu pai ficou muito decepcionado com o que aconteceu, então perdi o contato. Então a figura de pai, a paternidade para mim era algo bem distante, era algo que me machucava. E então eu comecei a carregar um jugo de que eu não era merecedor de ter um bom emprego, de conviver com boas pessoas, de ter um bom relacionamento. Eu pensava, poxa, que pai, que mãe vai querer, né? Eu como genro. E após eu entender, Deus começar a visitar minha vida, Deus começar a mudar em mim várias coisas e começar a despertar em mim o que eu precisava enxergar, eu consegui ver que Deus era o meu pai. Mesmo com a imagem de paternidade muito machucada, eu consegui enxergar a paternidade de Deus e o quanto Ele havia cuidado de mim e o quanto a permissão dele de tudo isso acontecer fez bem para mim. Através do que aconteceu comigo, a minha família se uniu, a minha família passou a servir a Deus com fervor, com compromisso, e isso também passou a acontecer comigo logo após um tempo de eu estar em liberdade. Fui convidado para ir em um retiro espiritual de uma igreja, decidi, tomei a decisão de ir, e Deus visitou a minha vida de uma maneira maravilhosa. Ali naquele mesmo lugar eu pude conhecer a pessoa que hoje é a minha esposa, e Deus começou a transformar, a mostrar para mim que tudo que eu não acreditava era possível sim acontecer na minha vida. O Senhor criou caminhos para que hoje eu tenha uma profissão, sou um profissional bem remunerado hoje no que eu faço, bem realizado, tenho um casamento hoje abençoado. Hoje eu não posso ajudar a minha mãe também, tanto na maneira como eu sempre sonhei, mas o fato de poder olhar nos olhos dela
e ver que ela se orgulha de mim, a minha família se orgulha de mim, e eu passei a ser um exemplo para pessoas muito próximas, eu vejo que é simplesmente pelo operar de Deus. Nada explica, né? Eu acho que somente por Deus mesmo isso aconteceu, era propósito dele na minha vida. Eu sou grato a Deus hoje por tudo que aconteceu e por ele estar me fazendo viver um novo começo. Cheguei aqui na Lagoinha, tem um pouco mais de 1 ano, e Deus tem usado pessoas aqui, tem usado esse ministério também para abençoar a minha vida, e eu tenho vivido cada dia algo novo, algo melhor, e tenho almejado coisas que eu jamais sonhei. Então eu sou muito grato a Deus, porque Ele tem me feito viver cada dia novos começos.